Então, pessoal, essa parte 6 aqui da aula é muito interessante, que agora, né, a gente falou, né, até a aula 5, né, a parte 5, a gente focou muito na parte de resposta imune inata, né? Então, a partir da aula 6, a gente vai focar mais na aula da imunidade adaptativa, né? E a gente vai dar uma pequena pincelada em resposta imune inata, né? A gente vai sempre puxar alguma coisinha, mas a gente vai fixar mais na resposta imune adaptativa. E para essa aula, né, a gente, eu vou falar com vocês, né, a gente vai trabalhar com antígenos biológicos, né, quem são os antígenos, tipo de antígenos, né? Então a gente vai trabalhar com isso hoje. Bom, embora todos os antígenos sejam reconhecidos por linfócitos ou anticorpos específicos, apenas alguns antígenos são capazes de ativar linfócitos, moléculas que estimulam a resposta imune são chamadas de imunógenos, ou seja, antígenos são partículas, mas nem todas as partículas conseguem chamar a atenção do sistema imune e nem, né, desenvolver a resposta imune humoral contra eles, tá? E eles não são causa, né? Eles são responsivos a alguma ação do sistema imune. Agora, para a gente determinar um antígeno que seja reconhecido por linfócito T ou ligação por anticorpos, a gente chama de imunógeno. Tá? Então, são os imunógenos, que são aquelas moléculas capazes de chamar a atenção do sistema imune. Porém, nós chamamos, né, sempre de antígenos. Por que a gente chama de antígeno? Por causa dos epítopos, tá? Por causa dos epítopos. Porque o imunógeno, ele por si só, ele é uma molécula própria. Ele é uma molécula própria. E ele por si só desenvolve a resposta imune. O antígeno não. O antígeno, tá? Ele é um arcabouço proteico, de várias, partículas que são reconhecidas pelo sistema imune. Então, vamos dizer que o antígeno ele é repleto de imunógenos, tá? O antígeno é repleto de epítopos, que são esses imunógenos. Por exemplo, dá uma olhada aqui nessa figura, tá? Vocês estão vendo aqui, marronzinho aqui? Isso é um antígeno, tá? Você está vendo aqui, ó, a bolinha, um quadradinho, um triângulo, são epítopos, tá? Então, são imunógenos. Então, a gente chama de epítopos. Por isso que a gente chama de antígeno, tá? O imunógeno seria tudo. Vocês entenderam isso? O imunógeno é uma resposta só contra o imunógeno. Mas o epítopo são várias respostas. Por exemplo, uma bactéria não é um antígeno, ela tem antígeno. Tá? Nesse antígeno, se tivesse um imunógeno, teria uma classe de anticorpo contra esse imunógeno. Tá? Seria imunógeno. Agora, se uma bactéria tem antígeno, significa que esse antígeno ele tem vários imunógenos. Então, a gente dá o nome de epítopo, ou determinantes antigênicos. Então, por isso, a gente voltou o nome e falou assim, olha, por que então chama de antígeno, e o antígeno ele tem vários epítopos. Tá? É o que vou voltar para a figura aqui de novo. Aqui, ó. Eu tenho aqui um antígeno que tem 3 epítopos. Tá? Estou representando, tem muito mais, tá? Um antígeno que tem 3 epítopos. Então, a gente chama de antígeno, tá? A gente não deixa de chamar de antígeno. Já, né, os linfócitos B, eles têm na sua superfície, né, anticorpos. São receptores de linfócitos B.
eles reconhecem, né, os epítopos através da ligação cruzada com seus anticorpos de superfície, tá? São ancorados na sua membrana citoplasmática. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele mesmo, né, entre os apresentadores de antígeno, a gente falou de macrófago, célula dendrítica, e o terceiro apresentador de antígeno é o linfócito B. Então, o que ele faz? Ele aqui, ó, ele já reconhece, né, um polipeptídeo, ele mesmo já faz expansão clonal, cria aqui o plasmócito, ele mesmo já começa a produzir os anticorpos, tá? Bem, pequenas substâncias, tá? Eles também são interessantes de utilizar como antígenos, tá? Como imunógenos. Porém, elas não têm peso molecular, tamanho suficiente para isso. Então, já que tem interesse, né? Nesse caso, a molécula pequena a gente chama de ápteno, a gente usa um carreador. Então, esse carreador normalmente é uma poliproteína, tá? Ele é um polissacarídeo. Então, o que a gente faz? A gente conjuga, né, o epítopo a um carreador, tá? Uma proteína, um polissacarídeo. Então, o que acontece? Quando tem peso molecular, esse ápteno ele passa a ser um epítopo, porque ele tem peso molecular. Então, quando a gente tem interesse de que tenha um anticorpo contra um ápteno, a gente pode fazer um carreador. Ó, o carreador, colocando um ápteno aqui, esse ápteno se torna um epítopo. Tá? Então, mais uma vez, a bactéria não é um antígeno. O vírus não é antígeno. Bactéria tem antígeno. Vírus tem antígeno. Tá? Dentro do antígeno, eu tenho epítopos. Dentro dos antígenos, eu tenho epítopos. Ok? 10, 40, 50, 70, 80. Depende do antígeno. Vários epítopos. Ok? Porque o livro, ele leva a gente ao erro, né? Ele bota, né, uma bolinha com um quadradinho, um triângulo, um retângulo, e acha que fala que aquilo ali é um epítopo, um antígeno com os epítopos. Aí você acha que tem um antígeno tem 3, 4 epítopos. Não, na verdade tem centenas, né? Dezenas, chega até uma centena de epítopos, tá? Então vamos lá. Dá uma olhada aqui. Você está vendo aqui em azul? É um antígeno. Tá? Quantos epítopos ele tem? 3. Tá? Então, olha lá, o epítopo também é chamado de determinantes antigênicos. Eu não gosto de chamar de determinante antigênico porque é muito grande, eu prefiro chamar de epítopo. Tá? Bom, em relação, né, a macromoléculas, né, o epítopo ele pode, né, ter múltiplos epítopos. Tá? Um antígeno ele pode ter múltiplos antígenos. Né? Um antígeno pode ter muitos epítopos, chamado, né, de multivalente. Tá? Então, um antígeno ele pode ter muitos ou múltiplos epítopos, chamado de multivalência ou multivalente. Ou, ao contrário, um antígeno ter somente um único epítopo, ou seja, monovalência. A monovalência a gente só faz dentro do laboratório, tá? Um antígeno monovalente é o seguinte, é um antígeno com vários epítopos, no mesmo epítopo. Você vê um antígeno, vamos supor, que você vê 100 triângulos em cima dele, tá? Isso é uma monovalência, ok? Então, quando o antígeno, tá, ele é poli ou multivalente, o que acontece? Ele tem na sua superfície várias formas. Então, cada forma dessa aqui é um epítopo. Eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes, tá? Por exemplo, um antígeno pode possuir dezenas ou centenas de epítopos, dependendo da sua natureza e complexidade.
Dessa forma, teremos dezenas ou centenas de clones de linfócitos que reconhecem e agem contra um determinado antígeno. E, da mesma forma, dezenas ou centenas de tipos diferentes de antígenos vão agir contra o mesmo. Vou explicar isso para vocês com detalhes. Não fiquem desesperados. Olha só. Vamos lá. Eu tenho aqui uma bactéria, tá? Vamos supor que eu tenho aqui esse antígeno, tá? Esse antígeno aqui. Tá vendo? Eu tenho vários epítopos. Tá vendo em amarelo aqui, vários epítopos? Agora, vamos imaginar esse antígeno azul aqui com 100 epítopos, tá? 100 epítopos. Se eu faço uma vacina, com um antígeno que tem 100 epítopos, tá? 100 epítopos reconhecíveis. Jamais, é impossível um indivíduo reconhecer os 100 epítopos. É impossível, tá? Agora, quanto maior o número de epítopos ele reconhecer, melhor é. Melhor é. Ou seja, um animal A, ele reconhece dos 100, reconhece 89, o animal B reconhece 76, o animal C reconhece 97. Opa, esse animal é ótimo. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Que esse epítopo, ele foi pego, né? Ele não foi pego, ele não foi lá fagocitado, ele não foi pego, tá? Então, cada epítopo, ele é pego e apresentado para um linfócito T. Esse linfócito T, o que ele vai ser? Ele não vai ser de memória? Lembra do trrr de memória? Ele é de memória contra aquele epítopo. O efetor, ele manda o linfócito B a se tornar de memória contra aquele epítopo. E efetor a produzir epítopo contra aquele, produzir anticorpo contra aquele epítopo. Ou seja, quanto maior o número de epítopos, maior será a chance de reconhecimento. Maior chance de reconhecimento. Tá? De novo, se eu tenho, né, dou uma vacina num cão, se essa vacina tem um antígeno de um micro-organismo, e esse micro-organismo tem 50 epítopos, tá? O animal A reconhece 42, o animal B reconhece 47, opa, bom. O animal C reconhece 39, o animal, enfim. O que acontece com isso? O que acontece com isso? O que é o reconhecer? Foi apresentado dos 50 epítopos, tá? Por exemplo, o animal A reconheceu 57, dos 50, reconheceu 40, tá? Reconheceu 40. Vamos trabalhar com isso. Dos 50 epítopos reconhecíveis, ele reconheceu 40, tá? Então, o que acontece? Ele fagocitou esse epítopo, tá? Esse antígeno, e apresentou somente um epítopo. Somente um epítopo. Ele só pode apresentar um epítopo, de vez, por vez. Então, ele apresentou um epítopo para o linfócito T, que fez aquele brum todo para produzir uma classe de anticorpo contra um epítopo. Ele apresentou um segundo epítopo, né, para o linfócito CD4, para o linfócito TCD4 gerar um linfócito TCD4 de memória e gerar um linfócito TCD4 de efetor para aquele epítopo, para um epítopo, para gerar um linfócito B de memória, né, contra um epítopo, o efetor contra um epítopo. Ou seja, aquele plasmócito, ele vai criar anticorpo contra um epítopo. Então, isso acontece quantas vezes forem necessárias, quantos epítopos forem reconhecidos. Então, se reconhecer 40 epítopos daquele antígeno, eu vou ter o quê? Eu vou ter, vamos voltar aqui. Dessa forma, teremos, né, 40 clones de linfócitos que reconhecem e agem contra,
né, 40 epítopos da mesma forma, a tipos diferentes de anticorpos, 40 tipos de anticorpos diferentes. Quanto maior o número de epítopos reconhecíveis, melhor é para aquele animal. Tá? Melhor para aquele animal. A gente também é assim. A gente também é assim. Uma vacina contendo 100 epítopos, fulano reconheceu 89, o outro reconheceu 76, o outro reconheceu 52. Ou seja, quanto maior o número de epítopos reconhecíveis, melhor é para o animal. Vocês entenderam? Eu acho que ficou um pouquinho complicado. Eu vou repetir a explicação, tá? Colocando uma nova temática. Então, o que acontece? Eu estou vacinando o animal, tá? Vamos mirar só sinomose, tá? Eu vacinei um animal contra a sinomose, tá? E o vírus da sinomose, ele tem um antígeno que tem 100 epítopos. 100 epítopos. Beleza? Eu vacinei um animal só contra a sinomose. O vírus, ele tem um antígeno 100 epítopos diferentes. Show de bola. Esse animal, ele reconheceu 80 epítopos. 80 epítopos. Então, o que vai acontecer? Foi apresentado, foi fagocitado o antígeno, tá? E apresentado o polinfósforo CD4. Lembra do pedacinho? Ó, tem um negócio lá que é isso aqui. Lembra que eu falei para vocês? Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse pedacinho e vai apresentar para o linfócito CD4. Ó, aplicaram lá uma vacina. Como é que ele sabe que é vacina? Porque tem adjuvante. Ó, é vacina, tá? Não é doença, não. Mas aplicaram lá e aquele antígeno lá, eu peguei esse epítopo aqui, ó. Ao linfócito CD4. Ah, beleza, tá tranquilo. Então, eu pego esse epítopo, vou reconhecer, porque não é próprio, nada próximo do próprio, é antígeno, mesmo é epítopo, vacinal, beleza. E ele vai fazer o quê? Brrr, expansão clonal de linfócito TCD4, de memória para aquele epítopo. Brrr, expansão clonal, né, de linfócito efetor TCD4, efetor contra aquele epítopo. Depois, ele estimula o linfócito B a produzir o quê? Brrr, linfócito B de memória contra aquele epítopo. Ele produz o linfócito efetor? Não, porque aquilo não é a doença. E ele não produz. Ele não produz. Ele só vai produzir um pequeno clone de plasmócito para produzir IgG. Se fosse doença, era IgM até dizer chega. Né? Agora, como é a vacina, ele vai produzindo IgG ao longo do tempo. Então, olha o que acontece. Tá? Olha o que acontece. Agora, vamos colocar da seguinte forma. E isso acontece, hein? Isso acontece. Um animal recebeu uma vacina polivalente. Tá? Uma vacina polivalente, uma V10 dessa aí. E a gente fez tudo direitinho, né? A gente fez lá a verificação, primeira, segunda, terceira dose da vacina. Tá? E o animal, daqui a 1 mês e meio, pega sinomose. Chegou na sua clínica com sinomose. E aí, o que você vai explicar? O que você vai explicar para o tutor? Doutor, ele foi vacinado contra a sinomose, está com sinomose? O senhor está vendendo qualquer vacina? E aí? Como é que você vai explicar para ele? Gente, é imunologia. É imunologia. Eu fiz as 3 vacinas, depois de 2 semanas, não é depois de 2 semanas, produção de anticorpo, né, anticorpo detectável, o que eu faço? O ELISA. Eu faço um ELISA para 3 marcadores: sinomose, parvovirose e hepatite infecciosa canina. São os 3 que matam. Se parte do pressuposto que se ele produziu IgG contra os 3, ele produziu contra os outros também. Pô, eu vou dar mole com isso, cara? Eu vou dar mole? Então, é isso que acontece. Entendeu? Então, tem animal que no soro converte.
produz ali um xixelento, anticorpo, ali, pouca coisa, tá? Assim como nós. Às vezes a gente, eu vacinei contra a gripe e fiquei gripada depois, porque a reação não foi legal. A reação não foi legal. A explicação é totalmente imunológica, que vocês vão sair dessa aulinha aqui e saber explicar. Então, olha lá. Uma molécula, para ser reconhecida pelo sistema imune, tem que ter características diferentes daquelas presentes no hospedeiro. Óbvio, óbvio, né? Por exemplo, os seres humanos reconhecem bem antígenos bacterianos e virais porque, na escala filogenética, existe uma grande distância entre essas espécies, aumentando a diferença presente em suas moléculas. Então, primeira característica tem que ser diferente da presente no hospedeiro. Primeira característica. Tá? Segunda característica, ter peso molecular. Lembra do ápteno? Ter peso molecular. Por exemplo, né? Moléculas de baixo peso molecular, tais como a insulina, 5.700 Daltons, que é uma medida de laboratório. Estona, 6.000 Daltons, atuam como áptenos. Tá? 10.500 Daltons atuam como ótimos antígenos. Então, tem que ter peso molecular. Bons antígenos normalmente são proteicos, normal, proteína melhor, tá? E pesam acima de 10.000 Daltons, tá? Então, estranho, peso molecular. E ser complexo. Além do tamanho, a molécula para ser imunogênica tinha que ser uma estrutura primária que permita o seu melhor reconhecimento. Isso dependerá da sua complexidade da estrutura básica. Uma proteína é formada por aminoácidos, de acordo com sua sequência, vamos mostrar a sequência, formam diferentes determinantes antigênicos, propiciando uma resposta mais ampla, ou seja, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser estranho, né? Ele tem que ser estranho ao corpo, ele tem que ter peso molecular e tem que ser o quê? Complexo, tá? As proteínas, quando se associam aos açúcares, lipídios ou ácido nucleico, formam, respectivamente, glicoproteína, lipoproteína, ribonucleoproteína. Também propicia uma boa ativação de linfócitos, tá? Olha, isso é uma proteína. Isso aqui é uma proteína, tá? Você vê nessa proteína o seguinte, não é aquela proteína de bolinha, quadradinho, triângulo, não. Cada reentrância desse aminoácido aí é reconhecível pelo sistema imune. Então, uma característica de um bom antígeno é a formação, é a configuração espacial de uma molécula. É importante para o anticorpo. Reconhece não apenas a sequência de aminoácidos, mas também a sua configuração espacial. Está aí. Cada reentrância, cada molécula. É físico mesmo, não tem nada químico, não. É físico mesmo. É físico mesmo. Tá? As principais funções do linfócito T consistem em erradicar as infecções por micro-organismos intracelulares, já vimos isso, em ativar as outras células, como macrófagos e linfócitos B. Linfócitos T, erradicação direta contra células infectadas por micro-organismos intracelulares. Linfócito TCD8. E ativação de macrófago e linfócito B, linfócito TCD4. Aqui, ó. Reconhecimento do antígeno. Está aqui, ó. Célula apresentadora de antígeno. Está aqui, ó. Linfócito T, ó. Célula T, o linfócito TCD4, imaturo. O que ele faz? Ele começa a liberar interleucina 2 e ele mesmo, é pantropismo, né? Ele mesmo, né? Ele tem um receptor para interleucina 2. O que ele vai fazer? Proliferação, que é a expansão clonal, e diferenciação. Diferenciação do quê? Célula de memória e célula efetora. O que a célula efetora vai fazer? A ativação de macrófagos, já vimos isso. Células B e outras funções da inflamação. Agora aqui, ó, apresentou para linfócito TCD8, tá? Imatura.
vai se tornar matura, não precisa de interleucina 2, ela mesma já faz expansão clonal, num clone de memória e clone efetor. O que o clone efetor vai fazer? Destruição de células infectadas e ativação de macrófago. Lembra? Ela rebenta a célula infectada e chama macrófago para limpar tudo. Limpa, 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 limpa. Aí ele vai estar lá apresentando, vai ser uma beleza, cara. Vocês vão assistir essa aula várias vezes. Existe um número pequeno de células T virgens, óbvio, né? Específicas para qualquer antígeno determinado. E esse pequeno número deve ser capaz de localizar antígenos estranhos, reagir contra ele e eliminá-lo. A resolução desse problema exige um sistema especializado para a captura do antígeno e seu transporte para os órgãos onde a resposta das células T podem ser iniciadas. Mais uma vez, para a gente fixar hoje, células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, a melhor, macrófago e linfócitos B. Tá? Linfócito B não é uma boa célula apresentadora de antígeno, não. Está aqui, ó. Célula apresentadora de antígeno, tá? MHC de classe 2, porque tem duas perninhas, por isso, tá? MHC de classe 2, epítopo determinante antigênico. Olha o linfócito TCD4, ele tem uma molécula que é CD4, tá vendo? A CD4, e um receptor de célula T, ou T-cell receptor, tá? Ele vai pegar essa informação aqui, ó. Vai pegar essa informação. É uma bolinha. Então, ele vai mandar o linfócito B produzir um anticorpo que seria o quê? Uma bolinha. Ok? Isso aqui é essa... Ah, foi aquela que não funcionou. Aqui, ó. CD8, olha lá. MHC de classe 1, olha lá. Reptídeo antigênico, ligação, perfurina e granzima. Granzima age, né, induzindo a apoptose pela via das caspases. Isso é clássico do sistema imune, tem várias vias apoptóticas, tá? Então, função de linfócito CD4 exige interação com outras células do sistema imune, que pode incluir células dendríticas, macrófagos e linfócito B. Outros tipos de linfócito CD8 devem ser capazes de interagir com qualquer célula infectada do corpo. Então, eu tenho aqui uma célula que não posso esquecer. TCD4, né, ativa mais, TCD8 ativo mais, tá? Para assegurar a interação da célula T apenas com as outras células do hospedeiro e não diretamente com micro-organismos, receptores de antígeno de célula T são desenhados para reconhecer antígenos só quando apresentados pela célula apresentadora de antígeno. Ele é o cara. O linfócito T, ele pode estar do lado do antígeno. Tá? Ele pode estar aqui do lado do antígeno. Ele não faz nada. Tem que vir uma célula apresentadora de antígeno, capturar, processar, apresentar para ele. Aí ele reage. Aí ele reage. Tá? Então, a célula apresentadora de antígeno via MHC de classe 2. E não diretamente antígeno presente no micro-organismo. Isso é uma função legal do linfócito B. O linfócito B não tem frescura. O antígeno está do lado dele e já liga, porque ele tem anticorpo na sua superfície, tá? Que é IgM e IgD. IgM monômero, tá? IgD. Ele mesmo já se liga e, buf, já começa a fazer já expansão clonal, clone de memória, clone efetor, se for doença IgM que ele produz. Então, célula apresentadora de antígeno expressa epítopos microbianos em sua superfície ancorada a molécula do MHC de classe 2. Não pode esquecer isso. Tá? Não pode esquecer isso. Já os linfócitos B, pela sua característica, seus receptores de superfície, acabamos de falar, anticorpos, são capazes de reconhecer antígeno presente nas superfícies microbianas. E antígeno solúvel está aqui, ó. Está aqui. Linfócito B, tá? Está aqui, ó. Eu tenho aqui uma proteína sinal, o que ela faz? O antígeno, ó,
Reconheceu, o que ele fez? Expansão clonal. Aqui, ó. Reconheceu, expansão clonal. Reconheceu, expansão clonal. Agora está aqui, ó. Linfócito T. Tem que ter o quê? MHC de classe 2, mais o epítopo. Olha só a etapa que ele perde aqui. Olha a etapa que o linfócito B ganha, tá? Entretanto, se o mesmo vírus infectar uma célula tecidual, ele se tornará inacessível ao anticorpo. E sua erradicação exige que os linfócitos T-citotóxicos, ao CD8 aí, matem células infectadas para eliminar o reservatório da infecção. Então, lembra, MHC de classe 1, CD8. MHC de classe 2, CD4. Não pode esquecer isso. Aí vem a situação. Olha só como é que é bacana o negócio, né? A célula é infectada por um vírus. Então, ela expressa o MHC de classe 1 mais um peptídeo do vírus que está lá dentro. O linfócito CD8 chega, né? Puf, rebenta a célula, né? Perforina e lisozima. Perforina e granzima induz a célula apoptose pela via das caspase. Pum, célula morre. Então, o que acontece? Ele chama quem ali para resolver o problema para ele, para limpar para ele? Macrófago, não é? Que a gente acabou de ver. Macrófago vem ali, ó, e tem isso aqui, esse epítopo aqui estranho. Eu acho que o linfócito CD4 não reconheceu ainda não. Aqui, ó, linfócito CD8 arrebentou tudo lá. Eu encontrei esse epítopo aqui, ó. Tava lá. Aí o linfócito CD4 não tinha reconhecido ele ainda não. Vou reconhecer contra ele, vou produzir anticorpo contra ele. E ele manda o linfócito B produzir anticorpo. Então, olha como é que uma coisa está ligada à outra, tá? Então, professor, mas é difícil, né? É difícil, não é uma ciência, é uma ciência complicadinha, tá? Não é assim, né? Então, a maioria dos linfócitos T reconhece apenas peptídeos lineares curtos, e com efeito, essas células são específicas para sequências de aminoácidos de peptídeos complexos, enquanto as células B não, são capazes de reconhecer proteína também. Bom, mas ácido nucleico, carboidrato, lipídio, pequenas substâncias químicas, sabe? Ele reconhece o resto. Quando ele reconhece proteína, show de bola, e ele reconhece o resto, tá? Os beta-lactâmicos, por exemplo, tá? Aqui, ó, as penicilinas, ele também reconhece. Tá? O motivo pela qual as células T só reconhecem peptídeos se deve ao fato de que os receptores de antígeno CD4 e CD8 são específicos para serem apresentados com proteínas. Só proteína se liga ao MHC, tanto 1 quanto 2, só proteína, tá? Nenhum outro componente se liga, por isso que o linfócito CD8 ele pega proteína e o resto, tá? Então, olha lá, tá? Tá aqui, ó, célula apresentadora de antígeno, aqui, ó, CD4. Ele apresenta o quê? Essa proteína, esse peptídeo aqui, ó, vermelho. Ele apresenta aqui para o linfócito CD4. Então, toda célula T é específica para uma combinação de resíduos de aminoácidos de um antígeno peptídeo com porções da molécula do MHC. Então, é isso que ele vai fazer. Então, MHC é só peptídeo, tá? O linfócito B, ele tem, né, o reconhecimento de anticorpos na sua superfície, que reconhecem tudo, tá? Que reconhecem tudo. Então, tá aqui, ó, diferentes tipos de célula atuam como célula apresentadora de antígeno, para ativar a célula T virgem e célula T de memória, tá? As células dendríticas constituem as células apresentadoras de antígenos mais efetivas para ativar células T virgens. Por quê? Porque ela está em maior quantidade. A probabilidade dela de encontrar antígeno é muito maior do que as outras. Os macrófagos e linfócitos B também atuam como célula apresentadora de antígeno.
porém, principalmente para TCD4 auxiliares previamente ativados, tá? De memória, e não para a célula T virgem. Tá? Então, célula dendrítica, ativação de célula T virgem. Macrófago de linfócito B, ativação de células de memória. Tá? Esse esquema eu já mostrei para vocês. Né? Fagocitose, né? Digestão, apresentação via MHC de classe 2 para o linfócito TCD4. Tá? Tem que ser proteico aqui. Vamos olhar esse esquema aqui, bem legal. Ó. Captura ou síntese do antígeno. Via MHC de classe 1. Então, quem está aqui é o cara aqui, é o CD8, tá? Que vai ficar aqui. Apresentação do antígeno para linfócito T citotóxico. Aqui, antígeno citosólico. Aqui o MHC de classe 1. Tem uma perninha só. Aqui, ó. Apresentou para o linfócito T citotóxico. O que ele vai fazer? Professor, qual é a diferença de CD8 para citóxico? O linfócito TCD8, tá? Quando ele está sozinho, ele é CD8. Quando ele está em ação, ele é T citotóxico, tá? Então, o que ele faz? Morte das células-alvo, que expressam o antígeno, tá? Função efetora. Agora, olha aqui. Via do MHC de classe 2, apresentação de antígeno para a célula T auxiliar. Macrófago, micro-organismo extracelular. O que ele faz? Fagocitose. Apresentação do antígeno via aqui, né, MHC de classe 2, né, para o linfócito TCD4. O que ele faz? Olha lá, ele estimula macrófago, ativação de macrófago, morte micro-organismo fagocitado. Falei para vocês, esse nome desse interferon aqui é interferon gama, ou célula B antígeno específica, tá? Ela pode liberar, né, ela apresentar para o linfócito T, o linfócito T estimula, fala, vai na fé. Então, o que ela vai? Ela se torna um plasmócito produtor de anticorpo. Ou seja, ela pula uma etapa aqui, que é a apresentação de antígeno, via linfócito TCD4. Ela pula uma etapa, ok? Então, as células apresentadoras de antígeno apresentam peptídeos e MHC de classe 2 para reconhecimento pelas células TCD4 e também fornecem estímulos adicionais às células TCD4 que são necessários para as respostas completas pelas células T. Tá? Isso aqui não é tão importante, não. Tá? Olha aqui, gente. Vamos ver essa figura aqui. Captura do antígeno. Aqui, ó, célula de Langerhans. Capturou o antígeno. Tá? Opa, foi para o linfático. MHC de classe 2 já está sendo expresso. Aqui é dendritical cell, né? Célula dendrítica dermal. Também aprisionou e vai apresentar. Ele chega nos linfáticos. Quando ele chega lá, apresentação do antígeno. Aqui, ó. Apresentação do antígeno para o linfócito T. Tá? Então, captura do antígeno pelas células dendríticas, ativação da célula dendrítica, migração da célula dendrítica, maturação da célula dendrítica e migração, célula dendrítica madura apresentando antígeno para a célula T naive, né, virgem. Aqui, ó, apresentou. Tá? É isso aqui que está aqui no textinho de vocês. Então, olha aqui, gente. As células apresentadoras de antígeno que apresentam antígeno, as células TCD4, também recebem sinais desses linfócitos, que intensificam a sua função de apresentação de antígenos. Tá? Eu falei para vocês do estímulo, né, recebido pelo linfócito, tá? Que é pelo interferon gama, né? Mas o linfócito TCD4, na verdade, ele expressa moléculas de superfície chamada CD40 ligante, que se ligam ao CD40, ancorados na superfície das células dendríticas e macrófago. Ou seja, eu tenho que ter um duplo contato. Um duplo contato. Então, eu tenho que ter o quê? CD4, tá? CD4, tá? Dos linfócitos T, né? Receptor de célula T CD4, CD40, CD40 ligante, tá? São 4 ligações. Então, vai acontecer o quê?
vai acontecer expansão clonal. Aqui, ó, CD40 são sinais, aí que vai acontecer expansão clonal de células de memória e célula efetora. Ok? Bem, gente, essa aula foi, né, foi massificada, né? Então, vocês sabem que vocês vão ter que, vocês vão ter que assistir novamente, tá? Para a gente, mais lá na frente, dar um salto mais alto, ok? Mas, assim, dá para a gente entender o que é antígeno, monoclonal, policlonal, multivalente, que a gente vai lá na frente, a gente vai começar a utilizar uma literatura, né, uma linguagem mais afiada. Tudo bem, pessoal? Então, show de bola, muito bom. Nossa aula tranquila, né? Dá um somzinho aqui para a gente estudar, fechar a aula.